irmãos abrir em Cânticos dos Cânticos. Para depois de Eclesiastes. Salmo. Tem Salmo, Provérbios, né? Já não tem. Eclesiastes, Cantares. Amém? Capítulo 2. Verso de número 1. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Vamos para o versículo de número 8. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os alteiros. O meu amado é semelhante ao gamo e ao filho do veado. Eis que detrás da nossa parede, olhando pela janela, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Aleluia. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Apanhai-nos as raposas, as raposinas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, até que refresque o dia e fujam as sombras. Volta, amado meu, faz-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Betel. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Irmãos, aqui quando nós vemos esse capítulo de Cantares, né? Muitas pessoas se referem a ele, pode se assentar, desculpa. Muitas pessoas se referem a ele querendo dizer a casais, a noivos, né? Marido, mulher. Muitas pessoas leem esse versículo se referindo ao homem e à mulher. Porém aqui também ele faz alusão, ele faz também menção sobre Deus, sobre Jesus e a noiva dele. Né? Então nós vamos falar sobre a noiva de Jesus, amém, que somos nós, e o noivo que é ele. Quando nós lemos aqui no hebraico, significa que Cantares literalmente é aquele cântico do mais excelente, né, de todos os cânticos. E quando nós vemos aqui, eu sou a rosa de Saron e os lírios dos vales, ele traz um símbolo de amor, porque a rosa ela é um símbolo de amor, né? Quando nós vemos o lírio entre os espinhos, nós percebemos que o lírio ele é uma flor branca, pura, limpa, linda. E mesmo que ande e seja criado no meio dos espinhos, ele também não perde a beleza dele. Isso quer dizer nós como os cristãos, que ainda que nós estejamos entre espinhos, nas dificuldades, nós podemos ser uma flor preciosa no jardim de Deus. Aquela flor branca, mais pura, que tem no jardim de Deus. Amém? Amém. Vamos continuar aqui. Quando nós lemos o capítulo 8, que nós vemos aqui, esta é a voz do meu amado. Verso 8. Quando nós temos intimidade com Deus, nós sabemos discernir a voz de Deus e a voz da carne, a nossa própria voz interior. E se nós não temos essa intimidade com Deus, nós não sabemos discernir quem é Deus falando e quem somos nós.
Por isso que nós pelejamos tanto no nosso dia a dia. Nós pelejamos porque nós deixamos de ouvir aquilo que Deus tem para nossas vidas, as promessas que Ele tem, porque nós não sabemos distinguir qual que é a voz dele. E essa voz nós só vamos saber ouvir quando nós tivermos intimidade. Eu creio que aqui nós estamos todos juntos e automaticamente, por nós nos conhecermos, estarmos todos juntos sempre, quando nós ouvimos alguém falar, ainda que a gente não saiba quem é, nós identificamos pela voz. Mas isso quer dizer o quê? Pela nossa convivência, pela nossa intimidade de estar aqui todos os domingos como igreja, né? E assim tem que ser com Deus também. Porque quando nós ouvimos e temos esse momento de intimidade, Ele fala conosco. Ele fala ao nosso espírito e nós sabemos discernir aquilo que tem que ser e aquilo que não é. Nós sabemos quem nós somos e quem Satanás quer que nós sejamos. E nós precisamos entender que nos últimos tempos, Deus procura uma intimidade maior com a igreja dele, com a noiva dele. Porque como que Deus vem buscar uma noiva adornada, sendo que ela não conhece nem a voz do noivo? Como que Deus vai vir buscar a igreja dele, sendo que nós não buscamos, nós não oramos, nós não jejuamos, nós não fazemos aquilo que agrada ao Senhor? Nós muitas das vezes estamos na casa dele porque nós queremos a graça, nós queremos a bênção, nós queremos a prosperidade, mas nós não queremos o dono da prosperidade, nem o dono da bênção, nem o dono da palavra. Nós queremos viver somente aquilo que nos interessa. E aí eu trago, eu lembro agora da ministração, da passagem que a Lúcia trouxe a semana passada, de Zaqueu, quando ela falava assim, Zaqueu, ele buscou a Jesus para conhecer, ele não queria nada dele, ele queria conhecer Jesus. Só que muitas das vezes nós estamos na casa de Deus, servimos a Deus e não conhecemos Ele. Nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos o dono da bênção. Porque para você ter o dono da bênção, você precisa se sacrificar. Você precisa renunciar ao seu próprio eu, o seu próprio ego, a sua própria vaidade. Nós precisamos renunciar à nossa voz interior para ouvir a voz do Espírito. E assim passar de uma situação de tribulação, onde que parece que tudo está nublado e que nada acontece, que nada muda, mas às vezes, muitas das vezes, Deus está falando conosco e nós não temos dado ouvido. Deus tem ministrado, quantas vezes Deus tem falado como que a noiva que Ele quer, como que a intimidade que Ele quer, quantas vezes Ele tem falado conosco e nós só ouvimos aquilo que nós queremos. Nós fazemos aquilo que nós queremos, que preenche o nosso próprio orgulho, o nosso próprio ego, porque a gente não consegue dar um passo à frente para mudar de vida e mudar de situação. Aí a gente começa a olhar para a vida do irmão e acha que só ele que está sendo abençoado, que só ele que está sendo próspero, que só ele que está acontecendo, que está mudando, e que a minha vida não sai do lugar, e que as coisas não acontecem, que parece que está tudo voltando para trás. Aí vem a situação de querer desistir, aí vem o desânimo, daí vem o abatimento. Mas aí Deus fala para mim e para você, e cadê a intimidade que eu peço para você todos os dias, que eu anseio encontrar você de manhã, no dia do teu trabalho, durante a noite, em qualquer momento da sua vida, e você não olha para mim, você continua olhando para você, para os seus próprios interesses, para as suas próprias situações, mas você não olha para mim, que tem uma resposta para te dar, que tem algo novo para fazer na sua vida, que tem algo novo para derramar. Então, como é que nós queremos o Deus? Queremos estar aqui, servir a Deus, mas não queremos a intimidade. Porque a intimidade não é só no domingo quando nós estamos aqui. A intimidade, ela acontece desde a hora que nós acordamos. Essa intimidade, ela tem que acontecer desde a hora que nós abrimos os olhos, porque a misericórdia dele nos alcança em todas as manhãs.
Aleluia. Então, irmãos, é tempo de posicionamento, é tempo de intimidade, é tempo de ser renovado em todo o tempo, é tempo de sair do nosso próprio comodismo, é você parar e olhar para você e pela sua situação e falar o que eu estou fazendo diferente para que a minha vida mude, para que a situação mude e que eu saia da maneira, do jeito que eu estou. Porque sem mudanças não há situações. Se você não mudar os seus próprios pensamentos, as suas próprias atitudes, eu sinto muito, mas você não vai sair do lugar. Você vai continuar estagnado e parado aonde você continua. Porque se Deus está falando e você não está ouvindo, eu sinto muito. Porque é tempo, que nem ele fala aqui, ó, no versículo de número 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor. Aleluia. Levanta-te, formosa minha, vem. Deus está chamando eu e você para um tempo novo. Desde o começo do ano, a gente tem costume de falar, eu tenho profetizado em todo o tempo que esse é o ano do cumprimento da promessa. Mas não adianta eu falar que é o tempo do cumprimento da promessa se eu continuar fazendo as mesmas coisas, se eu continuar agindo da mesma maneira. Como que esse tempo vem se eu não saio do lugar, se eu não tomo uma atitude, se eu não saio da minha zona de conforto? Como que eu quero que as coisas mudem se eu não mudo? Ações novas geram coisas novas. Ações velhas, você vai continuar na mesma. Só que eu vim aqui nessa noite para dizer que Deus está falando para mim e para você: levanta-te e vem, noiva minha. Eu tenho algo novo para derramar sobre a sua vida. Eu tenho algo novo para derramar sobre esse ministério. Eu tenho algo novo para derramar sobre a sua vida que está nos ouvindo. Só que se você não sair do lugar, as coisas não vão mudar. E é tempo do fim. É tempo da gente tomar uma atitude nas nossas vidas e deixar a nossa própria carne de lado, morrer para nós mesmos, para viver aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Porque se nós não morrermos para ser a noiva de Cristo, nós vamos ficar para a tribulação, e nós vamos pagar o preço, e nós vamos ficar aqui atribulados, sendo que Deus está dando uma oportunidade para cada um se levantar, mas se não tem atitude, não tem levante. Como que Deus vai se mover na minha vida e na sua se nós continuarmos prostrados? Então ele olha para mim, para você e fala: levanta-te. Ele está nos chamando essa noite. Aleluia. E aqui ele fala: porque passou o inverno, a chuva cessou e se foi. O inverno quer dizer uma estação de frio, de tristeza, de abatimento, de adversidade. Quando nós pensamos num tempo chuvoso, nós vemos um dia estranho, um dia frio, um dia nublado, fica aquele dia preguiçoso, né? E é um tempo que Deus fala: o inverno já passou, a adversidade já passou. Ainda que você esteja numa situação difícil, ou aquela que você não gostaria de estar, Deus está te chamando nessa noite e falando para você: a chuva já passou. Aleluia. O tempo da adversidade já passou. E o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com o que Deus está falando? Você vai se levantar ou você vai continuar remoendo a situação ou as dificuldades? Porque aqui ele fala, continuando no 12, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. É tempo de cantar, irmãos. É tempo de cantar. É tempo de florescer. É tempo de se levantar. Aleluia. É tempo, não é mais tempo. Nós não estamos mais aqui para ser aquela sementinha que foi plantada ali e que está esperando alguém florescer ela, ficar germinando ela. Só que quem faz florescer é você e o Espírito Santo. Não é a minha oração, não é a oração do pastor, não é a oração de ninguém. O que faz florescer aquela semente que foi plantada é você tendo intimidade com Deus. É que nem na passagem de João 15, que eu gosto muito, da gente estar na videira. Se ele é a videira, nós somos os ramos. Você não concorda que nós também somos aquela semente que vai crescer na videira se nós estamos nele? Aleluia. Porque se nós estamos nele, ele está em nós. Mas será que realmente nós estamos nele?
Será que é tempo? Ele fala que é tempo de aparecer as flores. Não é tempo mais de pessoas regar. Não é tempo mais de você ficar buscando coisas nos outros. A oração do outro, a busca do outro, aquilo que o outro faz. É tempo de você fazer florescer a sua semente. É a sua semente que tem que florescer. E é você tendo intimidade com Deus que isso vai acontecer. E ele fala de novo. A figueira já deu seus figos verdes. Aleluia. E as vides enflorizá-la o seu aroma. Nós precisamos exalar o cheiro de Cristo. Nós Aleluia. Precisamos exalar o perfume dele. Pensa, irmãos, a gente tem orado, tem feito campanhas no sentido de que nós precisamos ter o caráter de Cristo formado em nós. Nós precisamos ter esse caráter formado em nós. Agora imagina que maravilhoso, se é tremendo quando nós nos entregamos a Deus e temos um momento de intimidade com Ele, quando Ele se revela a nós no oculto, no profundo e no escondido. Quando nós realmente nos disponibilizamos a entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e ter aquele momento de intimidade com Deus. É maravilhoso. Quando o Espírito Santo enche o nosso coração de graça, quando Ele nos abraça no momento da dificuldade, quando Ele enxuga nossas lágrimas, é tudo maravilhoso. Imagina você exalando o perfume de Cristo. Imagina você exalando o perfume dEle. E como que você vai exalar o perfume dEle? Florescendo, sendo a flor mais bonita do jardim dEle, dando frutos. Nós precisamos sair do nosso próprio eu. Aleluia. A gente olha muito para os nossos próprios problemas, para o nosso próprio umbigo, e a gente não enxerga as pessoas que estão necessitando de uma oração. Principalmente, Aleluia. Irmãos, Deus tem ministrado muito no meu coração e eu tenho mudado um pouco em relação a isso. Porque geralmente, quando a gente começa a orar, a gente começa... Tudo bem, a gente glorifica o nome do Senhor, a gente pede perdão e automaticamente a gente já começa com as nossas próprias petições. Senhor, eu preciso disso, eu preciso ser curado disso, eu preciso ser liberto disso, eu preciso disso, eu preciso disso. E aí, quando você para, você já até esqueceu de olhar pelo seu irmão do próprio ministério, pelo seu familiar. Você esquece, a gente esquece de orar porque os nossos problemas são maiores do que os dos outros. Mas Deus nos chama nessa noite porque dá fruto, irmãos. Eu sei que quando a gente entrega o nosso próprio coração na oração, quando a gente convida o Espírito Santo para estar ali, é que nem eu costumo dizer, se você vai orar, convida Ele para estar com você, como fala? Se quebranta na presença dele, se humilha, porque nós não sabemos orar como convém. Mas quando você convida o Espírito Santo para orar com você, fala: Senhor, eu estou aqui, eu do pó eu vim, do pó eu voltarei, mas eu estou aqui não com meus lábios, mas com meu coração. Intercede por mim nessa oração, fala através de mim, você vai ver como a oração muda. E aí você começa a orar pelos irmãos primeiramente, e não olhar para o seu próprio eu, e você vai ver como a oração vai fluir. Deus vai revelar coisas ocultas para você, Deus vai revelar coisas magníficas, e aquilo vai te sustentar. Porque quando nós oramos por alguém, ainda que a gente não saiba o que orar, o Espírito Santo, ele nos renova, ele nos fortifica. Quando nós buscamos, no entanto, na palavra fala que é melhor você dar do que você receber. Enquanto quando nós nos doamos para outras pessoas em oração, às vezes já aconteceu comigo, de eu não estar conseguindo nem orar para mim mesma. E alguém fala assim: ora por mim. E eu começar a orar para... Eu falo: oh, Jesus, tenha misericórdia, Pai, eu não sei orar nem por mim, como que eu vou orar por alguém? E aí, quando eu oro pela pessoa, o Espírito Santo visita e dá graça não só para ela, como para mim também. Glória a Deus. E é assim que tem que ser. Nós precisamos sair do nosso próprio eu, do nosso próprio comodismo, e olhar para as outras pessoas. E aqui no verso de número 14, né, ele fala: pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é graciosa. Aqui, irmãos, o Espírito Santo me ministrava no meu coração
que quando você lê essa palavra, ele fala assim, mostra-me a tua face, me faz me ouvir a tua voz. É um tempo, irmãos, quando a gente já está amando Ele, e o nosso amor em relação a Ele já se enraizou. Quando nós temos essa intimidade, nós conversamos com o Pai conversa com nós, nós ouvimos a voz dele e Ele ouve a nós. Então é um tempo onde a nossa fé, o nosso amor a Ele, a nossa busca a Ele se enraiza, porque nós precisamos ser raízes fortes, firmadas, mas as raízes só vão ser firmadas na palavra. Nós não geramos raízes agindo por nós mesmos. Nós não temos raízes profundas quando nós não temos a palavra, que é o nosso próprio alimento, é aquilo que vai frutificar, é aquilo que vai fazer a gente crescer. No entanto, tem a passagem que fala, né, que a semente, quando ela é lançada numa terra boa, né, ela dá fruto e ela se enraiza também. Então, que nós possamos ser essas raízes firmadas, tendo intimidade com Ele, podendo ouvir a voz dEle, ter aquela essência interior no nosso coração e na nossa alma de quem Ele é. Amém, glória a Deus. E aqui ele fala, apanhai-nos as raposas e as rapozinhas que fazem mal à vinha, que as nossas vinhas estão em flor. Aqui eu entendo, irmãos, que Satanás está o tempo todo ao nosso derredor, tentando nos tirar do centro da vontade de Deus, lançando pensamentos sobre nós, sobre a nossa mente, de que nós não podemos, de que nós não fazemos, de que nós não somos capacitados. Como que você vai fazer? Que nem eu falei para vocês agora, na hora que a pessoa pede oração, a primeira coisa que eu pensei, como é que eu vou orar? Não estou orando nem para mim, não estou fazendo nem por mim. Aí a voz de Satanás entra. É mesmo, você não está orando mesmo, você não está fazendo, você está prostrada. Como é que você vai servir alguém se você não está servindo nem a você mesmo? Né? E aí você dá um tapa na cara de Satanás e fala, eu não sou eu que vou orar, é o Espírito Santo que vai fazer por mim. Aleluia! Porque é Ele quem faz, é Ele quem move, é Ele Jesus quem Cristo, faz, aleluia. desfaz e refaz, quantas vezes forem necessárias. É Ele que lapida o vaso. E ainda que Satanás tente se levantar, e ainda que Satanás tente falar que você não tem capacidade, que você não consegue, Ele quer nos fazer parar. É uma coisa que eu costumo sempre dizer. Satanás conhece nós melhor do que nós mesmos, porque ele sabe muito mais da nossa própria capacidade do que nós mesmos. Porque se ele não soubesse que se nós não fôssemos ameaça para ele, se nós não fôssemos ameaça para Satanás, ele não se levantava. Ele não tentava nos prostrar, ele não tentava fazer a gente parar. Mas muitas das vezes ele conhece muito mais e sabe muito mais do nosso próprio potencial do que nós próprios acreditamos ser. E na verdade, irmãos, ele sabe que quando nós somos filhos, escolhidos de Deus, ungidos, separados, né? Ele sabe quem nós somos, ele sabe para aquilo que Deus nos preparou para ser. E ele sabe que se nós estivermos de pé, com o joelho dobrado, buscando intimidade com o Pai, aonde nós chegaremos. Então nós precisamos ter esse conhecimento e conhecer o nosso Deus, o nosso Pai, ter um compromisso com Ele. Compromisso. Está faltando isso nos nossos corações. É crer naquilo que toda a promessa de Deus na palavra fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Todas as promessas que Ele fez para nós, Ele é fiel para cumprir. Mas nós não cremos naquilo, nós não tranquilizamos os nossos corações, nós não assumimos um compromisso com Deus. Porque, olha, irmãos, eu vou falar isso com uma coisa muito pesar no meu coração. Vocês já pararam para pensar que todas as vezes que a gente tem que escolher entre a nossa própria carne e a Deus, a gente escolhe a nossa própria carne primeiro? Infelizmente. Se eu tiver que escolher entre ir para a igreja ou fazer qualquer outra coisa ao meu favor, a força de Satanás sobre as nossas vidas é tão forte que a gente acaba cedendo. E a gente deixa de
buscar a Deus, a gente deixa de fazer. É que nem quando você está na sua casa, que você vai orar, aí aparece uma tribulação, aí aparece uma situação, e aí você deixa aquele momento com Deus para fazer aquilo que você tem que fazer. E aí aonde que fica a parte que diz, busca o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas? Nós buscamos por nós mesmos muitas das vezes. Nós deixamos de priorizar as coisas de Deus, o reino de Deus. Nós deixamos de ter esse compromisso com Deus. E é onde Satanás ganha terreno. E nós não podemos permitir mais isso. Porque é o tempo do fim. Deus espera uma noiva limpa, adornada, aleluia, de ouro, linho puro, fino, cheia de joias preciosas. Não para soberba nem para vaidade, mas para falar assim, ó, eu sei quem eu sou. Eu costumo dizer, eu sei quem eu era, eu sei que eu estou tentando me tornar ser e eu sei aonde eu quero chegar. Aleluia. Então isso é uma convicção que nós temos que ter no nosso coração. Quem nós éramos, quem nós estamos tentando ser e aonde nós queremos chegar. Porque se vocês querem ficar, irmãos, me desculpe, eu não quero. E eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance e aquilo que não tiver para me alcançar a Jesus. Porque eu quero ser a noiva dele. Eu quero chegar no dia e participar da ceia com Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Anseia o meu coração de estar lá sendo servida por Cristo. Pensa que privilégio. Que privilégio você ser servida com Jesus. A gente participa da ceia do Senhor uma vez por mês aqui, já é uma bênção. Imagina se você ser servido por Ele mesmo. Olha que tremendo, que maravilhoso. Que lindo, hein? Né? E aqui, para finalizar, irmãos, ele fala assim, ó, no 17: até que refresque o dia, fujam as sombras, volta, amado meu, faz-te semelhante ao gamo, ao filho dos veados sobre os montes de Betel. Aqui, Deus faz nessa noite para mim e para você, mais uma vez, um convite. Aleluia. Um convite para intimidade com Ele, para buscar Ele, numa busca constante, incessante, para que você possa ouvir a voz dEle, para que você possa exalar o cheiro dEle, para que você venha a ser como a videira que emana aquele verdadeiro azeite de Cristo. Aonde você entrar, a presença dele entre junto. Aonde você estiver, a sua face resplandeça dele. Que as pessoas venham reconhecer em você a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Que as pessoas possam olhar e vão olhar para você em qualquer lugar que você esteja e falar assim: ah, essa pessoa ela serve, ela é um servo de Deus, ele é um verdadeiro cristão. Porque antigamente, irmãos, quando a gente via um cristão na rua, em qualquer lugar, a gente sabia identificar assim, ó. É verdade. Você apontava o dedo e você falava: aquele é cristão, aquele é cristão. A gente não se enganava. Mas hoje, as coisas estão muito mudadas. As pessoas não servem mais da maneira que tem que ser. Elas estão muito em busca de prosperidade, daquilo que encha o ego delas. Elas estão mais preocupadas de servir ao homem, de servir ao homem, de ser reconhecida pelo homem do que ser reconhecida por Deus. E eu falo para vocês, e até para você que está ouvindo, não adianta você querer o reconhecimento do homem, porque isso não vai te levar a nada. Assim como Paulo diz: se eu tiver que me vangloriar, que eu me vanglorie no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E é isso que nós temos que ter nas nossas vidas. Nós temos que deixar o nosso ego, a nossa soberba, a nossa vaidade. Nós temos que deixar a nossa própria carne morrer, para que a gente venha a ser verdadeiros cristãos, aqueles que as pessoas olham e saibam identificar quem é quem. Aí, e se eu fizer uma pergunta para você agora nessa noite? Como que as pessoas estão te vendo? Como um verdadeiro cristão? Ou como aquele que fala que fala da palavra, mas não vive? Porque não adianta você falar da palavra e não viver. Até porque, irmãos,
Quando você tem a intimidade com o dono da palavra, não tem como você ser mais a mesma pessoa. Quando você se deixa entender e conhecer quem Ele é, quando você permite, porque é uma permissão, porque o Espírito Santo ele não é invasivo, quando você permite que Ele faça as raízes dele firmar dentro de você, quando você aceita o processo, quando você aceita ser moldado, quando você se prostra todos os dias e fala: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu sou falho, mas eu não quero mais ser dessa mesma maneira, eu quero ser uma pessoa diferente, me ajuda, Senhor. Eu quero mudar, eu quero matar o meu ego, eu quero morrer para mim mesma. E se você for parar para ver, irmãos, isso é uma oração muito ousada. Porque você ser moldado por Deus e tratado por Ele, você prepara o lombo, porque vai doer. Aleluia. Vai doer. Não é? Vai doer. Ninguém, nem os profetas da Bíblia, ninguém que Deus levantou, ninguém teve aquela vida suave e mansa. Todos eles passaram pelo processo. Mas foram aquelas pessoas que Deus escolheu, que passou pelo processo, mas que fez a vontade do Senhor, independente de qualquer glória a Deus. Independente. E eles cresceram, eles amadureceram, eles prosperaram, eles deram frutos e depois eles tiveram a recompensa de estar com Deus. Amém? Então isso que nós precisamos ter nessa noite. Reconhecer o valor inigualável de quem realmente nós servimos. Irmãos, com o nosso coração, não com os nossos lábios. Aleluia. Nós precisamos matar a religiosidade que existe dentro dos nossos corações. Amém? Amém.